Boa noite a todos. É com muito prazer, né, que eu vou falar hoje sobre um assunto que está é, sendo tão discutido, né, ultimamente. Eu quero já de antemão, né, agradecer a Botes pelo convite e falar também que essa aula é uma aula feita por mim e pelo professor Marcelo Nunes, né, que a gente tem trabalhado bastante em conjunto e os frutos, né, começam a aparecer. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os substitutos de tecido conjuntivo, principalmente falando sobre as indicações e o protocolo clínico de como usar esses biomateriais, né? Sempre que a gente vai falar sobre algum assunto, a gente tem alguns objetivos a serem alcançados. E hoje com vocês tem alguns objetivos que eu gostaria, né, que vocês levassem para casa como mensagem, que são basicamente identificar e classificar os tipos de defeitos nos tecidos moles, porque quando a gente sabe classificar o defeito, a gente já tem uma previsão de como será o nosso prognóstico. E aí a gente pode conversar com o paciente de uma maneira mais clara, sabendo exatamente o que nós podemos oferecer. Além disso, nós devemos também conhecer quais as principais técnicas cirúrgicas que nós podemos utilizar para aumentar o tecido queratinizado e também, na maioria dos casos, né, principalmente quando a gente trabalha com implantes, o volume do tecido conjuntivo, que ultimamente tem sido alvo de grandes pesquisas e que muita gente no mundo tem se dedicado a estudar isso. Também conhecer quais são as alternativas, né, os enxertos de tecido mole para aumento do tecido queratinizado e também o volume do tecido conjuntivo. E indicar o protocolo para utilizarmos a matriz de colágeno xenógena, que no caso nós vamos falar hoje sobre a mucoderme, que entrou no Brasil há pouco mais de um ano e que nós temos alcançado bons resultados utilizando a mucoderme em várias indicações. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas dessas indicações que nós temos usado. Então, nós temos disponível no mercado, né, uma série de alternativas aos enxertos autógenos. Algumas que já foram muito utilizadas no Brasil, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, existiam algumas alternativas, e algumas dessas nós não temos mais no mercado brasileiro. Mas para nós utilizarmos essas alternativas, né, os enxertos autógenos, é muito importante que a gente conheça as indicações e conheça o produto, o que é que ele pode oferecer. Porque muitas vezes a gente começa a usar o produto e a gente não tem segurança para utilizá-lo, e às vezes a gente termina usando em indicações que não são muito adequadas. Desculpem. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer o arsenal que nós temos disponível no mercado, até para a gente ter como escolher melhor a alternativa para o nosso paciente. Então, por que é tão necessário, né, a gente ter alternativa aos enxertos de tecido mole? Todo mundo que faz clínica sabe que quando a gente oferece ao paciente, né, tirar um pedacinho do céu da boca, ou seja, ainda que seja de uma área edêntula, o paciente ele reclama bastante porque ele não quer outra área operada, porque geralmente fica dolorido. E há bem pouco tempo atrás, a gente praticamente não tinha alternativas para isso. Então, se o paciente precisava de um enxerto de conjuntivo, ou ele aceitava que a gente tirasse do palato, ou então seria praticamente inviável a gente tratar aquele paciente da melhor maneira possível. Então, essas alternativas, né, o enxerto autógeno, ele beneficia muito o paciente, que não vai ter uma segunda área cirúrgica, e também beneficia muito o clínico, porque você vai gastar menos tempo fazendo um procedimento e aquele paciente não vai ter a lembrança dolorosa do procedimento, né, que foi feito, principalmente no pós-operatório imediato. Algumas coisas a gente precisa levar em consideração quando a gente vai fazer um procedimento utilizando uma técnica reconstrutiva. Em relação aos fatores locais, a gente tem alguns que são bem determinantes, como por exemplo, dependendo da técnica que você vai usar, o nível ósseo interproximal ele vai ser de extrema importância. É importante a gente saber qual a faixa de tecido queratinizado daquele paciente. Outra coisa, a profundidade do vestíbulo. Em alguns tratamentos regenerativos, dependendo do que você vai fazer, se não existe profundidade de vestíbulo, pode até inviabilizar a sua técnica cirúrgica.
E o nosso foco, né, é a espessura e o fenótipo tecidual periodontal ou periimplantar, que vai ser alvo da nossa conversa de hoje. Nós temos como área principal, né, para a remoção dos enxertos gengivais, o palato. Nós temos algumas áreas alternativas, como por exemplo a tuberosidade, a área retromolar nos dentes inferiores e nos superiores a tuberosidade. Mas quase sempre a gente usa o palato por uma série de motivos, né? Dentre eles é que a gente tem no palato a maior quantidade de tecido que a gente pode tirar. Então, a tuberosidade você consegue uma quantidade de tecido, mas que muitas vezes ela não é suficiente para o que você precisa. Então, se você tem uma área com alguns dentes envolvidos, muitas vezes a tuberosidade ou a região retromolar inferior não vai ser suficiente. Então, a nossa área de escolha sempre vai ser o palato. E muitas vezes a gente não consegue por uma resistência do paciente, ou se o paciente não tiver uma quantidade suficiente de tecido conjuntivo, essa nossa abordagem ela pode ser inviabilizada. Quando a gente vai trabalhar no palato, é muito importante a gente saber, antes de começar o procedimento cirúrgico, ou até mesmo no nosso planejamento para um procedimento cirúrgico, a gente classificar qual tipo de palato esse paciente apresenta. Porque nós vamos saber qual técnica melhor, qual melhor técnica a gente vai aplicar para que a gente corra menos risco de ter alguma complicação. Então, por exemplo, um paciente com palato raso, ele tem da junção semente-esmalte até o feixe vasculo-nervoso, cerca de 7 milímetros de profundidade. Então, esse é um paciente que a nossa técnica cirúrgica ela tem que ser muito apurada e é um paciente que a gente corre grande risco de atingir esse feixe vasculo-nervoso. O paciente com palato médio, ele tem, em média, 12 milímetros da junção semente-esmalte até o feixe vasculo-nervoso. É um paciente que a gente já trabalha com um pouco mais de tranquilidade, mas dependendo da quantidade de tecido que você vai pegar, talvez não seja suficiente. A gente trabalha com mais tranquilidade no paciente que apresenta o palato alto, porque o palato alto ele tem 17 milímetros da junção semente-esmalte até o feixe vasculo-nervoso. Então, é um paciente que a gente trabalha com muito mais tranquilidade. Então, antes da gente fazer o procedimento cirúrgico, classificar o palato é a primeira dica que eu dou para vocês trabalharem com segurança. Quando a gente fala em técnica cirúrgica de remoção de enxertos, vocês sabem que na literatura há uma literatura vasta sobre isso, uma literatura já de alguns anos, e que existem várias técnicas. Sempre que as pessoas me perguntam qual é a melhor técnica para a gente fazer, né, essa abordagem de remoção dos enxertos, eu sempre digo que a técnica boa é aquela que dá certo com você. Porque muitas vezes uma técnica do alçapão pode ser muito boa para mim e para outro colega já não ser tão interessante. Então a gente pode treinar. Várias técnicas a gente pode treinar. Então, qual a melhor dentre essas técnicas? Aquela que você dominar melhor. Mas até o final eu vou mostrar para vocês uma técnica que nós temos usado com bastante frequência e que nós temos alcançado bons resultados. Então, das técnicas mais conhecidas, né, que vocês já viram em alguns lugares e nos livros textos também apresenta todas essas técnicas que são clássicas, a gente tem a técnica do alçapão, a técnica da incisão linear, técnica de Bruno, técnica das incisões paralelas, né, usando o bisturi de Harris, e o enxerto gengival livre, que na verdade todos os enxertos que a gente tira do palato, eles são enxertos gengivais livres. Mas convencionou-se que o enxerto gengival livre é aquele onde a gente adquire tanto o conjuntivo quanto o epitélio. E os outros, convencionou-se a chamada enxerto de tecido conjuntivo. É muito importante, né, como eu já disse para vocês, nós conhecermos a anatomia palatina, porque quando a gente conhece a anatomia palatina, é possível a gente trabalhar com segurança. Um dos maiores medos, né, e receios que a gente tem quando a gente começa a acessar essa área da área palatina é que a gente atinja o feixe vasculo nervoso. Porque quem já atingiu alguma vez a artéria palatina maior sabe que é contornável, mas é um acidente que a gente não quer que ocorra. Então, quando você conhece bem, você classifica o palato, você sabe que com aquele paciente você vai correr mais ou menos risco, você pode trabalhar com mais segurança. Então, no final do ano passado, o nosso grupo de trabalho publicou
na Império, né, na Perio News, publicou esse artigo, que depois eu posso disponibilizar para vocês, que mostra algumas técnicas e mostra esse esquema que vocês estão vendo do lado direito da tela, mostrando quais são as áreas que a gente pode acessar no palato e também mais ou menos uma descrição, né, uma visualização de como seria essa artéria palatina para que a gente corra menos riscos. Então, depois eu posso disponibilizar esse artigo para vocês. Atualmente tem se falado muito, né, da importância dos tecidos moles, da mucosa queratinizada na manutenção de implantes. A gente sabe que para dentes, isso não é tão, não é essencial. É possível se manter dentes saudáveis, sem doença, mesmo na presença de uma pequeniníssima faixa de tecido queratinizado, mínima. Mas para implantes isso não é uma realidade. Porque muitas vezes o paciente que não tem o tecido queratinizado, ele tem dificuldade para controlar a placa bacteriana. Isso acontecendo, ele vai ter uma inflamação frequente. É muito comum o paciente que não tem tecido queratinizado, né, apresentar um desconforto. Ele relata principalmente quando vai fazer os movimentos na escovação. É comum também o paciente apresentar recessão, porque ele sempre vai ter uma inflamação frequente, e essa inflamação pode levar à perda óssea. E é muito comum também, por conta da inflamação, nós termos um sangramento à sondagem. Então, vários pesquisadores no mundo têm se dedicado a mostrar a importância do tecido queratinizado, principalmente ao redor de implantes. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né, quanto é que eu consigo ganhar de tecido queratinizado ou de volume de conjuntivo quando eu utilizo um enxerto só de conjuntivo ou quando eu utilizo um enxerto gengival livre para aumento de tecido queratinizado. Então, esse artigo, apesar de já ser um pouco antigo, de 2008, mas nesse artigo eles mostraram que com o enxerto gengival livre nós conseguimos aumentar 4,2 milímetros, né, de altura de tecido queratinizado, e durante longos períodos esse tecido queratinizado ele se mantém estável. Então, na nossa clínica diária é muito comum nós vermos pacientes que nós já operamos há algum tempo, a gente observar que aquele tecido ele se mantém estável ao longo dos anos, né? Esse caso é o mesmo que estava mostrado anteriormente. O paciente ele tinha um implante que estava um pouco mal posicionado, mas o que nos chama a atenção é a ausência de tecido queratinizado. Então, se vocês observarem, ao redor, né, na região periimplantar inflamada, com sangramento muito, uma sondagem leve já sangrava, e aí optou-se pela remoção do implante, a colocação de um novo implante e o enxerto gengival livre. Então, o passo a passo, né, para vocês observarem a construção de um gabarito. Esse gabarito, quando a gente vai tirar um enxerto, ele é muito importante, principalmente quando a gente está começando, que às vezes a gente não tem muita noção espacial. Então, esses gabaritos, eles nos ajudam imensamente para que a gente mantenha, a gente consiga tirar um enxerto satisfatório. Porque não adianta nada você acessar o palato e você tirar um enxerto que não vai ser suficiente para a área que você precisa. Então, esses gabaritos eles são bem importantes, principalmente quando a gente está iniciando a nossa carreira clínica, né? Vocês podem observar já o caso, né? Após a cicatrização do enxerto gengival livre e após a colocação, né, da coroa definitiva, a gente observa já um ambiente muito diferente, um ambiente de saúde, sem sangramento, uma faixa muito significativa de tecido queratinizado. E aí esse paciente foi acompanhado por alguns anos e nós vamos ver como ele se manteve ao longo do tempo. Então, nesse acompanhamento, né, já de 7 anos, o que a gente pode observar é a completa manutenção da saúde ao redor do implante e uma faixa de tecido queratinizado bastante satisfatória. Então, esse paciente provavelmente ele ficará assim ao longo da vida e esse implante ele não será perdido pela ausência do tecido queratinizado que leva a uma inflamação, a um desconforto, a perda óssea, e esse paciente vai conseguir se manter saudável ao longo do tempo, que é isso que a gente espera, né? Fazer os tratamentos e que eles sejam duráveis ao longo da vida do paciente. Um outro caso, né, mostrando, é muito comum quando a gente faz implante em área posterior, é muito comum nós, antes de fazer a reabertura, a gente observar
que a gente consegue visualizar tranquilamente, né, onde está o implante, porque o tecido muitas vezes é muito fino. E nesse paciente, dá para a gente observar, né, a sombra dos implantes e optou-se também pelo enxerto gengival livre. O enxerto gengival livre é um enxerto fácil para a gente manipular, é fácil para a gente adaptar no leito, então é um enxerto que, quando não tem área estética envolvida, é um enxerto que ele sempre deve ser utilizado. Em área estética, você tem que sempre pesar o pró e o contra, ver a exigência estética do paciente, para ver se realmente é possível você fazer um enxerto gengival livre. Então, esse paciente, né, optou pelo enxerto gengival livre, uma área posterior de mandíbula, foi colocado o enxerto. Aqui na última foto do lado direito, a gente já é possível observar após a cicatrização, e vamos para o acompanhamento do paciente. No acompanhamento de 15 anos do enxerto gengival livre, é possível nós observarmos que, apesar das conexões, né, não serem as que nós usamos atualmente, é possível manter saúde. Você vê um tecido saudável, sem sangramento, a, a questão óssea, né, a altura óssea estável e uma faixa de tecido queratinizado bastante significativa. Então, esse paciente, durante 15 anos, ele teve sucesso e dificilmente essa condição irá mudar após 15 anos, né, desse acompanhamento. Então, como eu já falei para vocês, né, as técnicas cirúrgicas, a gente sempre vai optar por aquela que a gente se adapta melhor, que a gente desenvolveu mais a nossa habilidade para isso, mas existem algumas técnicas também que a gente pode incluir no nosso arsenal. Então, mais à frente eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas ideias, né, que nós temos usado ultimamente no nosso grupo de trabalho e que nós temos alcançado bons resultados clínicos. E agora eu vou começar a falar um pouquinho com vocês sobre a mucoderme, que é uma alternativa, né, que entrou no mercado brasileiro há cerca de 1 ano e meio. A gente já está fazendo pesquisa com a mucoderme há um tempo, então nós temos alguns casos que já têm quase 2 anos de acompanhamento. A origem, né, da mucoderme, ela é uma derme porcina, ela é composta por colágeno tipo 1 e 3, além de elastina. Ela é produzida a partir da limpeza química em vários estágios, né, para que se tire todos os componentes celulares, e ela tem uma estrutura de uma matriz natural 3D. Essa matriz, ela tem uma espessura que pode variar de 1,2 a 1,7, dependendo, né, de cada espécime que serviu de doador da derme porcina, né? A mucoderma ela foi pensada e ela é preparada, né, para favorecer uma imediata estabilização do coágulo, porque a gente sabe que, a partir do coágulo, né, vai haver uma interação química de chamamento de outras células para que essas células se diferenciem e que sejam depois transformadas, né, em fibroblastos, e que esses fibroblastos vão dar origem a um tecido. Na verdade, ela vai sendo substituída. Ela é substituída gradativamente, né, pelo tecido que vai sendo formado. Então, na verdade, ela é reabsorvida e vai sendo substituída pelo tecido do próprio paciente. A degradação, né, dessa matriz, né, e aí eu sempre gosto de frisar que ela não é uma membrana, ela é uma matriz. Quando a gente vai usar uma membrana, a gente precisa de uma barreira para impedir que as células do tecido mole invaginem, né, geralmente uma regeneração óssea guiada. No caso da mucoderma, ela não tem essa função, ela é uma matriz, então ela é extremamente permeável, justamente para permitir que as células entrem naquela matriz e que faça a diferenciação. Então, a degradação da matriz, ela vai sendo degradada, e, ao mesmo tempo, ela vai sendo substituída por colágeno e por fibroblastos. E a degradação completa da mucoderma, ela pode ocorrer de 6 a 9 meses. Então, aí já vai uma dica para vocês. Quando a gente coloca um biomaterial como a mucoderme, a gente tem que aguardar um tempo para a gente ter o melhor resultado clínico. Não adianta a gente colocar uma mucoderme e, com um mês, a gente já querer ver o resultado final. Essa matriz, ela pode levar até 9 meses para se degradar, que é mais ou menos o período que a gente vai ter do resultado final do nosso procedimento cirúrgico.
A mucoderma ela pode ser usada tanto na periodontia quanto na implantodontia. Na periodontia, principalmente como substituto de tecido conjuntivo, e no nosso caso, quem é periodontista, né, para os pacientes atualmente apresentam grande quantidade, né, de recessão, é uma prevalência bem elevada, e ele pode ser usado no tratamento das recessões. A técnica que você vai usar para fazer o seu retalho pode ser a mais variada de acordo com cada caso que você esteja tratando. Na implantodontia, ela serve tanto para aumento do tecido queratinizado, serve também para fazer a cobertura de implantes quando você faz a exodontia, né, em alvéolos frescos ou alvéolos eh, já cicatrizados. E também ela serve para aumento da espessura do tecido perimplantar, que eu acho que essa, na verdade, é a nossa grande vantagem em usar uma mucoderme, é quando você necessita um pouco de espessura, que às vezes com um biomaterial de 1,5 mm você consegue dar uma solução protética melhor para o caso do seu paciente. E aí tem as dicas clínicas, né, da manipulação mesmo desse biomaterial. É muito importante que ela seja hidratada. Mais à frente eu vou mostrar uma dica bem interessante para vocês sobre a hidratação da mucoderme. Ela deve ser hidratada de 20 a 25 minutos, dependendo do seu objetivo para utilizá-la. Por exemplo, se você precisa que ela seja mais maleável, você pode deixar um tempo maior para você ter essa maleabilidade aumentada. Se você necessita que ela fique um pouco mais rígida, você deixa um tempo menor. Você deve sempre cortar a mucoderme, não deixar com bordos cortantes ou formando ângulos de 90 graus, porque a gente vai usar geralmente em área que tem o conjuntivo e o epitélio muito fino. Então, ela pode perfurar esse epitélio e deixar algum tipo de cicatriz que quase sempre é indesejável para a gente, né? A fixação, assim como todos os enxertos, deve ser através de suturas, porque o princípio básico para o enxerto dar certo, ou como a gente diz, né, para o enxerto pegar, é que a gente não tenha micromovimentos. Porque como vai haver uma neovascularização, né, uma vascularização tanto no enxerto quanto no biomaterial que você utilizar, a gente não pode toda hora estar rompendo esses vasos, porque senão vai chegar uma hora que aquele tecido, aquele biomaterial vai terminar sendo degradado porque ele não tem a nutrição necessária. Então, é importante que a mucoderme, assim como o tecido conjuntivo, ela seja fixa para que não haja micromovimentos e que ela possa ser perdida. Outra dica muito importante é que, se você vai usar a mucoderme com o objetivo de fazer recobrimento radicular, ela não deverá ficar exposta. Em que situação você pode deixá-la exposta? Quando você precisa utilizá-la como um substituto no caso dos enxertos gengivais livres. Nós ainda não temos casos, né, muitos casos tratados como enxerto gengival livre. A gente está começando agora a documentar alguns casos. Eu acredito que no próximo webinar eu já tenho casos documentados de enxerto gengival livre para mostrar para vocês, né? Existem acho que 2 trabalhos publicados sobre isso, relatos de caso clínico, mas a nossa clínica ainda não está muito desenvolvida em relação ao uso da mucoderme, substituindo o enxerto gengival livre. E é a dica muito, muito importante. Sempre em recessão gengival, a mucoderme ela não deve ser exposta, ela deve ser sempre submersa. A cicatrização dela, né, ela é ideal porque favorece a vascularização precoce e o colágeno ele vai se degradar naturalmente. Tem menos dor porque você não tem um segundo sítio cirúrgico, né? Principalmente os pacientes reclamam muito da dor no palato quando a gente faz acesso a essa área. A cirurgia ela se torna mais rápida porque o tempo é reduzido em mais ou menos 30%, e aí a gente sabe que um procedimento cirúrgico que você tem 1/3 a menos de tempo é um procedimento cirúrgico que o pós-operatório com certeza será melhor. E uma das grandes vantagens, né, do biomaterial é que é disponibilidade ilimitada. Basta você solicitar e você terá disponibilidade ilimitada, independente da quantidade que o seu paciente necessite. E a qualidade é constante porque a fabricação, né, ela é uma fabricação, além de ser padronizada, é uma fabricação controlada. Então, tem alguns artigos, né, que já saíram sobre esse assunto, e nesse artigo foi comparado
um enxerto de tecido conjuntivo, a matriz xenógena mucoderme. O que é importante dizer? Sempre o nosso padrão ouro vai ser o tecido do paciente. A gente sabe disso, a gente que faz clínica sabe disso. Mas a mucoderme ela veio como uma alternativa viável ao nosso dia a dia clínico. Então, se vocês observarem na segunda conclusão, tanto a mucoderme quanto o enxerto de tecido conjuntivo obtiveram quantidades similares de mucosa queratinizada no sentido, né, ápico coronal depois de 6 meses de avaliação. Lembrando que essa mucoderme ela ainda pode ser degradada em até 9 meses. A mucoderme, né, que é a matriz xenógena, ela está associada a menor tempo cirúrgico, menor morbidade pós-operatória, menor consumo de anti-inflamatórios pelo paciente e, lógico, maior satisfação do paciente, porque ele vai ter, se ele sente menos dor, ele vai se sentir mais satisfeito. Mas eu sempre gosto de lembrar que o nosso padrão ouro ainda é o tecido conjuntivo do paciente. Mas agora nós temos no mercado uma opção viável para a gente utilizar no nosso dia a dia. Esse foi o primeiro caso, né, que nós documentamos. A mucoderma ainda não estava disponível no Brasil, mas esse serviu como piloto da tese do professor Marcelo Nunes e que foi muito interessante, porque a gente, na verdade, estava aprendendo como manusear esse biomaterial, né? Mas a gente observou que não tem dificuldade no manuseio desse material. Vocês vão ver nos videozinhos que eu vou passar a seguir, né? Os videozinhos famosos do Marcelo, que ele faz vídeos, né? Como ninguém, quem conhece sabe como é. E vocês podem observar na tela, né, do lado direito superior, vocês veem a mucoderma, ela é sempre de um tamanho constante. Então, a outra dica para vocês se vocês precisarem de 2 milímetros, por exemplo, de espessura, vocês podem utilizar uma mucoderme sobre a outra. A gente não deve fazer um U, e sim cortar e colocar uma sobre a outra. Mais à frente eu vou mostrar como vocês fazem isso. Se vocês observarem as fotos, né, que estão embaixo na tela de vocês, vocês podem ver a mucoderme antes de ser cortada e ela após ser cortada sem nenhum bordo formando 90 graus, para que a gente não corra risco de haver uma perfuração do nosso retalho. A mucoderme após 10 minutos, na primeira cubeta sendo colocado o sangue para hidratar, a mucoderme com 10 minutos e após 20 minutos de hidratação. A outra dica, né, como eu falei antes para vocês, vocês podem usar mucoderme em camada dupla. É importante que uma seja suturada à outra para que aquela micromovimentação não ocorra e que você não corra o risco de perder o seu biomaterial, né, o seu enxerto de biomaterial. Então, ela é possível sim ser usada em camada dupla e aí você tem o benefício de aumentar, se você tem de 1,2 a 1,7, você pode aumentar até 2 milímetros e meio a espessura, caso seja necessário. Então, já teve uma pesquisa, né, que mostrou vários tipos de hidratação, né, de reidratação dessa matriz, e eh, o sangue, ele ainda é considerado a melhor. Você pode hidratar tanto com soro quanto com sangue, mas esse trabalho mostrou que quando a gente utiliza o sangue, ele mantém as propriedades biomecânicas da matriz, elas são melhoradas, tanto a resistência à tração quanto o módulo de elasticidade. Então, não é necessário você fazer venopunção no paciente. Eu vou mostrar num vídeo mais à frente que a gente tira do próprio leito onde a gente está fazendo o retalho. Então, só mostrando para vocês, né, esse é aquele caso que eu disse que foi o primeiro que a gente documentou, uma área de enxerto, o paciente, uma área de implante, o paciente tinha um pequeno defeito de rebordo e foi usada a mucoderme, porque a gente também queria acompanhar esse paciente ao longo do tempo e fazer uma análise histológica para a gente ver o que era que acontecia. Sempre que a gente vai fazer uso de algum biomaterial, a gente tem muito medo. Será que o paciente vai reagir de alguma forma insatisfatória? E aí vocês podem observar na foto do lado direito que o paciente tem um tecido conjuntivo extremamente fino. E aí vocês vão ver a seguir como melhorou essa espessura do paciente, né? Então, nesse videozinho, a gente mostra, né, do mesmo lugar que a gente está fazendo o retalho, a gente vai tirar o sangue para hidratar essa mucoderme. Então, a mucoderme, como ela vem, né, vai ser cortada ainda de acordo, vamos fazer de acordo com o lugar onde nós vamos aplicá-la. Então, sempre com uma espessura constante, ela já cortada, de acordo, né, com o defeito onde nós vamos utilizá-la.
e a gente colocando na cubeta para que ela passe pelo processo de hidratação. E a gente sempre utiliza sangue. Sempre a gente utiliza sangue. É possível usar soro, sim, mas como a gente já viu que os trabalhos mostram, né, que a hidratação com sangue ela melhora as propriedades da matriz, então nós optamos sempre trabalhar com sangue. Então, após a hidratação, a gente vê a matriz como ela fica. Então, após a colocação do implante, né, vamos colocar a matriz no lugar. E aí a gente fez o implante em dois estágios, porque a gente queria tirar uma peça para fazer biópsia, para avaliar como era o comportamento desse biomaterial no organismo. Porque, como eu disse a vocês, a gente sempre tem medo, né, de como o organismo do paciente vai reagir. E aí, mais à frente, eu vou mostrar para vocês o resultado desse piloto, que foi da tese do professor Marcelo Nunes, da tese de doutorado do professor Marcelo Nunes. Então, após a colocação do implante, foi colocado, não um cicatrizador, né, que poderia ter sido colocado, mas foi colocado um tapa-implante, porque aí a gente vai colocar a mucoderme. Vejam a mucoderme já hidratada e vocês vão ver, não há dificuldade para a gente posicionar a mucoderme no lugar. E nesse caso a gente colocou por oclusal porque a gente queria, né, tirar uma peça de biópsia. E aí vejam que ela se adapta super bem, não há dificuldade, mostrando mais uma vez que o tecido conjuntivo é bastante fino. E esse tecido vocês vão ver mais à frente como ele vai ficar. Então, a sutura, né? O pós-operatório imediato, as suturas para a gente manter manter a área, né, protegida. Sutura, pós-operatório imediato, um pós-operatório de 4 dias e fomos acompanhando o paciente. O edema normal do pós-operatório, um pós-operatório de 28 dias, ainda bastante edemaciado. E com 120 dias nós resolvemos fazer a reabertura e levar uma pecinha para biópsia. Então vocês lembram lá que foi medido, né, o tecido conjuntivo do paciente tinha mais ou menos 1 milímetro de espessura. E aí nessa foto onde vocês veem a sonda marcando, você vê um pouco mais de 3 milímetros, quase 3 milímetros de espessura que a gente alcançou, né, com o uso da mucoderme em relação ao oclusal. Se vocês observarem, o defeito de rebordo ele não foi resolvido completamente. Como esse foi o primeiro caso que nós fizemos, nós não usamos ela em dupla camada. Hoje, com certeza, nós utilizaríamos em dupla camada. E aí eu não vou dar uma aula, né, de patologia para vocês, mas só para dizer, né, que aqui a gente pode observar nesse corte o infiltrado inflamatório crônico discreto. O tecido tem alta densidade de vasos e a mucoderme apresenta dentro da mucoderme, né, feixes colágenos muito densos, bastante vascularizados e ainda a gente observa depois de 120 dias, 4 meses, vestígios da matriz. Então, não foi observado nenhum tipo de célula gigante, que seria uma reação de corpo estranho, era como se o organismo estivesse não reconhecendo aquele biomaterial. Então, nesse caso, não foi utilizado, não foi observado. Quando a gente vai para uma coloração específica para ver colágeno, essa parte do lado direito da lâmina, que vocês veem mais azulada, ainda são os vestígios da matriz, mas o que nos chama a atenção é que a matriz completamente permeada por células, um fio infiltrado inflamatório crônico, mas normal de qualquer tecido, né? Tecido gengival geralmente tem um infiltrado inflamatório crônico, o tecido conjuntivo bastante fibroso e a gente vê já bastante organizada essa matriz. Então, o segundo caso que nós fizemos, inclusive no mesmo dia, a gente utilizou a mucoderme tanto para uma área periimplantar como para uma área de recobrimento radicular. Como o paciente tinha uma perda de tecido interproximal, a gente já sabia que não conseguiria recobrir tudo, mas que poderíamos melhorar a arquitetura, né, desse tecido para que não fosse progressiva essa retração. Então, seguindo a sequência cirúrgica, pós-operatório de 13 dias, de 40 dias, a área, né, onde foi colocado, né, a mucoderme, tanto o inicial quanto o pós-cirúrgico, e também com 120 dias foi tirado, né, uma peça para a gente fazer biópsia. Da mesma maneira que no outro caso, a gente observa um tecido inflamatório, né, um infiltrado inflamatório crônico discreto,
a matriz completamente permeada por células e por vasos, mostrando que ela está bem adaptada ao ambiente do paciente, né? No outro corte, onde a gente observa uma coloração específica para colágeno, a gente vê os feixes já bem organizados e ainda vestígios da matriz presente. Então, aqui com 4 meses, a gente ainda observa a matriz. Então, esse caso que eu vou mostrar para vocês é um caso de recobrimento radicular com retrações múltiplas. De um lado foi feito enxerto de tecido conjuntivo e do outro lado foi utilizado a mucoderme com a mesma intenção, né, de fazer o recobrimento radicular. Então, a gente pode observar paciente com retração generalizada, né? É muito comum, principalmente pacientes jovens, mas o paciente ainda tem uma faixa de tecido queratinizado bastante interessante, até porque no arco superior é comum a gente encontrar, mesmo o paciente com retração, apical a retração, a gente ainda tem uma faixa de tecido queratinizado. Porque é muito importante quando a gente vai usar um biomaterial do tipo mucoderme, que a gente tenha pelo menos 1 milímetro de tecido queratinizado apical à retração, para a gente conseguir ter as células doadoras, né, que são os queratinócitos, para povoar essa matriz, para que essa matriz possa ter o seu melhor desempenho. Não adianta a gente usar uma mucoderme numa área onde a gente não tem tecido queratinizado, porque o tecido queratinizado ele não vai se criar do nada. Então a gente precisa de uma área que tenha pelo menos 1 milímetro apical à recessão de tecido queratinizado. Então, a gente foi utilizado, né, o retalho do Zucchelli de Santis, que atualmente eu acho que é o mais utilizado mesmo, né, para esse tipo de abordagem, porque você não faz incisões relaxantes e a literatura tem mostrado excelentes resultados com essa técnica. Então, medindo as retrações, né, e a gente sempre vai escolher um centro de rotação, né, do retalho, onde a gente vai fazer as incisões a partir oblíquas, a partir daquele nosso centro de rotação, de um lado e do outro, para que quando a gente finaliza as suturas, esse retalho esteja completamente deslocado no sentido coronal. Esse esqueminha que o Marcelo fez, eu acho perfeito, porque muitas vezes a gente fica na dúvida como a gente vai medir, como é que a gente avalia, para onde a gente faz essas incisões. Então, esse esquema que o professor Marcelo fez é muito interessante, porque mesmo quem tem dúvida consegue visualizar tranquilamente tudo que a gente precisa fazer. Então, o desenho todo, ainda falta, né, desepitelizar as papilas, o desenho todo da cirurgia está aqui. Então, com esse desenho, você consegue fazer o retalho deslocado coronal e fazer o recobrimento total dessas retrações. Então, após, né, a realização do retalho, como ficaram, né, as incisões, a colocação do enxerto de tecido conjuntivo, né, estabilizado por suturas, né, suturas interrompidas e uma sutura em X para lá no periósteo para manter esse tecido no lugar, esse enxerto no lugar. É importante, né, a gente fazer um tratamento daquela área que estava exposta ao meio bucal. A gente sempre faz uma raspagem, limpando, né, toda a área exposta. Em seguida, a gente faz um tratamento de superfície utilizando o Endogain, que matriz derivada do esmalte, basicamente a melogenina, né, que a gente dá oportunidade para esse tecido formar novo osso, novo ligamento e novo cemento. Então, vários trabalhos também já mostram que quando a gente usa a matriz derivada do esmalte, a gente tem resultados melhores. E a primeira técnica, né, que eu quero conversar com vocês é essa técnica que foi mostrada da dermoabrasão, que é uma técnica muito rápida. Você consegue tirar o tecido de maneira rápida, de maneira eficaz e que você não causa tanto dano ao paciente. Ele ainda vai ficar com o palato, né, uma segunda área cruenta, mas é uma técnica muito, muito eficaz no nosso dia a dia clínico, porque ela se torna rápida e facilita a manipulação, né, a remoção, na verdade, do tecido conjuntivo do palato, né? Então, só mostrando para vocês, né, toda a cirurgia que a gente vai fazer para recobrimento radicular, a gente sempre utiliza o Endogain, né, como uma forma de acelerar também a cicatrização, que já tem vários trabalhos também que mostram que ele acelera a cicatrização. E após a colocação do Endogain na superfície radicular, a gente não precisa se preocupar porque ele já precipitou nessa superfície e ele já vai ter a sua ação a partir de
interações bioquímicas, né, de chamamento das células. Um pós-operatório, né, imediato, mostrando, né, o deslocamento coronal com recobrimento total, tanto do enxerto quanto das recessões, e o acompanhamento desse paciente. E aí, do outro lado, foi o lado escolhido para se utilizar a mucoderme. Do mesmo jeito, a gente escolhe um centro de rotação do retalho para a gente trabalhar, né, com segurança e já saber para onde nós vamos fazer as incisões. Foi feitas as incisões seguindo aquele mesmo desenho, o mesmo esquema do lado contralateral, né, do outro lado do paciente. Elegemos o centro de rotação. Para um lado vão as incisões oblíquas e para o outro lado as incisões em outra direção, né, as incisões oblíquas. E aí, mais uma vez, né, medindo a profundidade de sondagem, é importante que a gente saiba, até porque a gente vai precisar fazer uma limpeza daquela raiz exposta, que estava exposta ao meio bucal, né? O que está dentro do sulco, o que está protegido, a gente não vai mexer. Mas o que estava no meio bucal, a gente precisa fazer uma limpeza. Então, o cálculo das incisões oblíquas, né, ela é baseada na altura, né, da recessão, e você transfere mais 1 milímetro, porque é o que a gente deseja, né, que fique além 1 milímetro da junção semente e esmalte. E a gente vai fazendo todo o desenho de como será a nossa incisão, para em seguida utilizar a lâmina de bisturi para fazer as incisões propriamente ditas, né? Então, as incisões já realizadas, a gente sempre risca, né, o lugar, eu digo riscar a incisão ou marcar, é muito importante a gente visualizar o que a gente vai fazer. Então, a gente sempre risca, sempre marca as incisões, onde a gente vai fazer, marca o epitélio e em seguida a gente aprofunda essas incisões. Lembrando que esse tipo de técnica ele usa, nas papilas ele é parcial e no lugar da recessão ele é um retalho total. Então, você vai soltando, né, todo o retalho parcial onde é parcial, total onde é total. Depois você faz incisões profundas e incisões superficiais para você ter mobilidade no seu retalho. Da mesma forma que do outro lado, também foi usado tanto o Prefigel, que é um EDTA 24%, para fazer a limpeza da esmirleia, que fica, né, a camada que fica sobre o semente, você fazer aquela limpeza. E depois foi utilizado o Endogain do mesmo jeito que do outro lado. E aí, a hidratação, né, da mucoderme, o retalho já feito, e agora vamos fazer, né, a remoção do epitélio das papilas, utilizando o Prefigel. E agora eu digo que é a dica da noite, né? É, no, essa dica está publicada, depois vocês me mandam mensagem pelo Instagram, que eu vou mandar o que saiu na Starget ontem, né? Uma publicação do Marcelo junto comigo, que é uma forma de hidratar mais rapidamente essa matriz. Porque alguns colegas reclamavam, poxa vida, mas eu tenho que esperar 20 minutos. E aí, quando a pessoa vai pegando o gosto, né, pelo biomaterial, o Marcelo, nas suas invenções, começou a fazer pequenas perfurações e vocês vão ver como é rapidamente essa matriz ela é hidratada. Você não ultrapassa a matriz de um lado para outro, apenas você faz pequenas perfurações e essa matriz ela é hidratada muito mais rapidamente. Então, isso numa cirurgia a gente consegue ganhar muito tempo, a gente agiliza a nossa cirurgia, porque às vezes se for uma área muito pequena, você consegue fazer o retalho muito rapidamente, e aí com essa dica, né, da pequenas perfurações da matriz, você consegue uma agilidade muito grande no seu procedimento cirúrgico. E aí ninguém vai mais reclamar que precisa esperar, né, muito tempo. Então, a matriz ela já é hidratada e agora ela pode ser colocada no local onde tem as retrações, né? Importante desepitelizar corretamente, né, as papilas, que eu acho que essa é uma parte bem crítica, né? É necessário desepitelizar muito bem essas papilas para a gente ter o repouso do retalho, né? Bordo cruento com bordo cruento, para que seja melhorada a cicatrização, né? Desse retalho. Então, vamos fazer, né, a limpeza, né, daquela área que estava exposta ao meio bucal. Importante essa limpeza.
Depois a gente vai finalizar essa limpeza, né, com a limpeza química, utilizando o EDTA 24%, que é o Prefigel. Em seguida, a gente utiliza o Prefigel por 2 minutos e em seguida a gente utiliza o Endogain. Prefigel 2 minutos aplicado sobre a superfície. E é interessante como a gente consegue ver a diferença até na coloração daquela raiz. Você realmente percebe a limpeza, como fica limpo. Lava abundantemente após a colocação do Prefigel. Em seguida, a gente utiliza o Endogain. E aí vocês podem observar, né, a matriz já completamente maleável, fácil da gente manipular, sem dificuldade alguma. Então, você pode colocar o Endogain e a partir daí você não se preocupa que ele precipita imediatamente na superfície radicular. E a mucoderma ela é suturada da mesma forma que a gente faz o enxerto de conjuntivo, a gente vai fazer com a mucoderme, né? Sutura para que ela fique bem presa e não sofra micromovimentos, porque esses micromovimentos vão dificultar a vascularização, vai ter sempre quebra daquela neovascularização. A mucoderme já suturada no leito receptor. E agora, depois da sutura, né, no leito receptor, a gente vai suturar o retalho. Então, a gente sempre sutura, né, assim como o tecido conjuntivo. Primeiro o enxerto, deixa ele estável no local e em seguida a gente vai e sutura o retalho. Então, essas são etapas, né, que a gente cumpre já com outros materiais. Quando a gente utiliza o tecido do próprio paciente, é assim que a gente faz. E como o Coderma é dessa mesma forma que nós vamos fazer. Sempre utilizando, né, fios monofilamentares para evitar o acúmulo de biofilme e que a gente tenha uma reação inflamatória, que é normal, natural para ver a cicatrização, mas que essa reação inflamatória ela seja suficiente, sem ser exagerada, até para o conforto também do paciente, né? Então, como a gente fez os retalhos deslocados, quando a gente reposiciona, a gente sempre vai ter o repouso da papila cirúrgica sobre a papila anatômica. Então, pós-operatório imediato, né, do paciente, a gente vê todas as recessões, né, cobertas. E aí vamos para o acompanhamento, né, desse paciente, que de um lado fez o tecido conjuntivo e do outro lado utilizou a mucoderme. Então, o acompanhamento, você vê uma maturação, né, do tecido, isso leva tempo. Lembra que eu disse para vocês que pode ser de 6 a 9 meses a degradação da mucoderme, acompanhando, e um ano de acompanhamento. Então, a gente vê que vocês vão ver mais à frente a comparação dos dois lados, então o resultado é muito bom. O que é que a gente vê de diferente de um para outro? O lado que tem o conjuntivo ficou um pouquinho mais volumoso do que o lado da mucoderme. Então, como a gente poderia resolver isso? Talvez utilizando a mucoderme em dupla camada. Mas a gente tem que ver, será que realmente é necessário usar em dupla camada? Porque as retrações foram recobertas, o paciente não tem relato de dor, clinicamente está bastante estável, então talvez a gente não precise utilizar em dupla camada. Então, mostrando, né, um aumento na espessura do tecido. E aí, esse caso ele foi publicado na Starget, né, da Estrauma Mundial, e ele está disponível para vocês nesse endereço aí. Como eu sei que é muito difícil, né, para a pessoa copiar esse endereço tão grande, depois vocês entram em contato comigo ou com o professor Marcelo Nunes lá pelo Instagram, que nós vamos ter o maior prazer, desculpem, nós teremos o maior prazer em dividir esse caso com vocês. Até porque nesse caso, né, onde tem a dica das pequenas perfurações na matriz para que essa matriz ela hidrate de uma maneira muito mais rápida. Então, como conclusões, né, dessa nossa conversa, o enxerto gengival livre ainda é a técnica onde a gente alcança o maior aumento da faixa de tecido keratinizado ao redor de dentes ou ao redor de implantes.
O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial associado aos diversos tipos de retalhos, né? Retalho deslocado coronal, lateral, é a melhor opção quando você precisa aumentar o volume de tecido mole ao redor, tanto de dentes quanto implantes. Como eu disse a vocês antes, o enxerto do paciente ainda é o nosso padrão ouro. Os substitutos de tecido conjuntivo, eles se mostram como alternativa viável para o uso, tanto em áreas periodontais quanto em áreas, né, periimplantares, quando você quer tanto aumentar a faixa de tecido queratinizado e ou você precisa também aumentar o volume, desde que você observe as características teciduais remanescentes para a correta indicação. Então, como eu disse antes para vocês, se você não tiver pelo menos 1 milímetro de tecido queratinizado, esse uso da mucoderma ele não vai dar certo. Então, é condição essencial você ter uma faixa de pelo menos 1 milímetro de tecido queratinizado para que você faça uso da mucoderma de maneira adequada, para a gente não extrapolar a indicação do material. Acho que alguns de vocês já me acompanham, né, há algum tempo. Tenho vários amigos aí espalhados pelo Brasil que eu sei que estão me ouvindo e todos vocês sabem, né, que eu sempre digo, né, por favor, lembrem de dizer aos seus familiares que vocês são doadores de órgãos e tecidos, porque lembre que eu sou colega de vocês, dentista, e o meu filho precisou. Então, por favor, não esqueçam que a gente, mesmo depois que a gente vai embora, a gente ainda pode ajudar muita gente. E deixar os meus contatos, né, e-mail, meu Facebook, o Instagram. Quem quiser aquele artigo pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou com o professor Marcelo Nunes também, que a gente manda o link para vocês acessarem. E eu vou estar à disposição agora para algumas perguntas, tá? Então, muito obrigada. Queria agradecer à equipe da Botes pelo convite, agradecer o Marcelo Nunes, né, pela parceria de sempre. E espero ter ajudado vocês e estarei à disposição para perguntas. Eu vou ler as perguntas e responder, tá? Rogério Torga está me perguntando o seguinte: o uso do Endogen ajuda na fixação da mucoderme? Rogério, o Endogen ele não tem essa função de ajudar na fixação da mucoderme. O que é que o Endogen faz? Ele faz na verdade, transformação, um chamamento de células para que haja uma modificação celular para que tenha uma neoformação de osso, cemento e ligamento. Então, como ele, tanto a mucoderme, né, começou a ser utilizada há muito pouco tempo e tem poucos estudos sobre isso, eu acho que com o passar do tempo a gente vai ver algum benefício em utilizar a mucoderme junto com o endogen. Mas assim, hoje ele não tem essa indicação, vou usar o endogen porque ele melhora a fixação da mucoderme. Eu não diria isso. Mas o que a gente já sabe é que quando a gente usa tecido conjuntivo para recobrimento radicular, o endogen tem trabalhos que mostram, né, de longo prazo, revisão sistemática, inclusive, que mostram que o uso do endogen ele torna o recobrimento radicular mais estável. Outra coisa, Rogério está me enchendo de pergunta, achei ótimo, tá, Rogério? Não tem trabalho ainda sobre isso, mas eu acho que em pouco tempo deve sair, porque a gente tem que lembrar que, ó, no mercado brasileiro, a Mucoderm, ela está há cerca de 1 ano e meio. Ela entrou no mercado brasileiro em março de 2018, então tem 1 ano e meio de uso, mais ou menos. No mercado internacional, faz um pouquinho mais de tempo, acho que tem uns 5 anos. Mas assim, ainda é muito pouco tempo para a gente ter estudos de longo prazo. Então, por isso que eu acho que ainda não tem, mas acredito que em pouco tempo nós teremos sim alguns trabalhos sobre isso. Qual o artigo que tem comparativo do enxerto e o uso da mucoderme? Veja, nós temos, né, um artigo que saiu ontem. Rogério, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu tenho o maior prazer em te mandar esse artigo meu e do professor Marcelo Nunes, que saiu ontem na Stargate. Outra pergunta do Rogério é se é necessária alguma distância específica de fixação da mucoderme da junção amelocementária. Veja, você vai fazer do mesmo jeito que você faz o enxerto de tecido conjuntivo. Geralmente, o enxerto de tecido conjuntivo a gente deixa coincidindo com a junção amelocementária. Então, é isso que a gente faz também com a mucoderme, porque lembra, a mucoderme é como se você estivesse usando um tecido conjuntivo, só que ao invés de você usar o tecido do paciente, você vai usar
é a mucoderme, né? Você vai usar o substituto de tecido conjuntivo. O professor Marcelo Nunes está nos assistindo, né? Beijo, Marcelo, para você. Fábio Leal, me perguntando se existe algum lado para colocar a mucoderme no tecido, lado para o conjuntivo, lado para o osso. Não existe. Essa é uma grande vantagem de quando a gente utiliza uma matriz. Uma matriz, como ela é permeável, você não tem essa preocupação se você está colocando ela voltada para o osso ou voltada para o tecido conjuntivo. Porque a matriz, a ideia é que ela realmente seja permeável, então tanto faz. Diferente de quando a gente usa uma membrana, né? Quando a gente usa uma membrana, a gente quer fazer uma barreira, que não é o caso da mucoderme. Então, tanto faz você usar de um lado para o outro. César Wide, parabéns pela aula, obrigada. Rafael Siqueira, lá de Michigan, né, Rafael? Obrigada. Ricardo Giorgio, Ricardo Giorgio, lá de Mossoró, né, está me perguntando se podemos utilizar a mucoderme associada ao enxerto ósseo. Sim, nós podemos sim. Quando a gente tem a necessidade, muitas vezes, né, quando a gente tem a necessidade de fazer tanto uma regeneração óssea quanto um aumento de tecido conjuntivo, ou de espessura, ou de altura, muitas vezes a gente usa o tecido conjuntivo do próprio paciente. Então, em que casos eu posso usar a mucoderme? Em todos os casos que eu posso usar o tecido conjuntivo, desde que respeitada aquela regrinha que se eu quero ganhar tecido queratinizado, eu tenho que ter pelo menos 1 milímetro de tecido queratinizado na área receptora. Então, sim, Ricardo, nós podemos utilizar associada ao enxerto ósseo. Rafaela Souza, gostou da aula, endodontista, né, Rafaela? Gostou da aula, que bom. Então, acredito que é isso. Não tem mais perguntas. Deixe-me ver aqui. Não temos mais perguntas, então acho que iremos encerrar. Queria agradecer vocês, né, pela paciência, por terem assistido. Espero ter ajudado. E quem quiser pegar aquele artigo que eu disse para vocês que saiu, na verdade saiu ontem na Starget, entre em contato comigo, com o professor Marcelo Nunes pelo Instagram, que a gente vai mandar para vocês com o maior prazer, tá? Muito obrigada pela audiência, né, de vocês, e eu espero vê-los em breve, ou aqui em Recife, ou em algum lugar do mundo. Muito obrigada, boa noite. E eu vou encerrar a apresentação.